Olá, boa noite. Estamos aqui para um vídeo de resumo sobre a caracterização do ferro, cromo e manganês. Então, para começar os seus trabalhos no laboratório, nós pegamos o nosso modelo aqui, só para lembrar você de que é necessário que você tenha o jaleco, uma calça comprida, sapato fechado e óculos de segurança. Antes de mais nada, leia a sua prática para que você não tenha surpresas durante o percurso. E esse kit de química analítica qualitativa, sempre verifique os seus materiais. Então nós temos aqui a estante para tubo de ensaio, nós temos aqui o vidro de relógio, temos aqui a cápsula de porcelana, os 3 becquerels, normalmente é para se ter um de 250, um de 100 e um de 50 ml. Temos aqui a nossa pinça de madeira, a nossa espátula, o funil e os nossos tubos de ensaio. Temos também o bico de Bunsen, o suporte para funil e os filtros. É o que nós vamos precisar para essa prática aí. Nós vamos pegar aqui o becker de 50 ml e vamos transferir os nossos metais. Lembre-se, o terceiro grupo de cátions, segundo o livro do Vogel, ele é composto por 4 metais. Nós temos o ferro, nós temos o alumínio, nós temos o cromo e o manganês. Nesse caso aqui, nós não estamos colocando o alumínio. Eu decidi não colocar alumínio, que é para você ter uma caracterização negativa, para que você saiba que as reações de caracterização podem não se verificar, e quando elas não se verificam, é porque o elemento químico, né, o metal que você está tentando caracterizar, ele não está presente. Tá? Então nós temos ferro, cromo e manganês. Cerca de 10 ml é o que a prática manda. Aí nós vamos reagir esses metais na forma de cloretos que nós temos aqui, todos solúveis, com o cloreto de amônio. Ponta de espátula. Uma vez que você faz isso, você homogeniza, né, com o teu bastão de vidro. Lembre-se, dá uma lavadinha de água aqui, muito pouca água, é apenas o suficiente para tirar esse líquido que está aqui no bastão e transferi-lo completamente para o becker. Aí você vai acidificar com ácido nítrico. Essa acidificação com ácido nítrico é para que você é um cuidado que a gente tem com o ferro. O ferro, segundo a prática do Vogel, é necessário que ele esteja no número de oxidação igual a 3. Ele não pode ser 2, ele tem que ser 3. Então, quando você administra ácido nítrico aqui, nós estamos fazendo com que todo o ferro 2 que esteja presente nas amostras sejam transformados em ferro 3. Aí é necessário fazer o aquecimento. Lembre-se, aqui está fechado, a válvula transverso ao fluxo. Aqui nós temos a válvula aberta, né, horizontal ao fluxo. Aí você vai acionar também lá na tua bancada o gás. Aqui está fechado, transverso, e aqui ele está aberto. Nesse caso aqui, para você acender o teu bico de Bunsen, a primeira coisa que você faz é acender a ignição. Pode ser um fósforo, aqui no caso é um isqueiro. E aí sim, você aciona o bico de Bunsen. Nunca o contrário, pode causar acidentes. Aí você vai pegar o teu tripé, vai colocar aqui a tela de amianto e colocar o becker aqui para esquentar. Quando começar a ferver, pode parar daí, pode desligar o bico de Bunsen aqui. Mais uma vez, esse aquecimento juntamente com ácido nítrico transforma todo o ferro 2 em ferro 3. Como essa superfície está aquecida, você não vai pegar isso aqui com a mão. Às vezes com a pinça de madeira um pouquinho difícil de você lidar. Aí nesse momento você tem 2 opções. Ou você espera isso aí esfriar, que pode demorar um pouquinho e às vezes você não tem tempo para fazer isso. Ou você faz esse artifício aqui. Eu pego uma folha de papel, uma que eu não vou usar, um resto de folha de papel, dobro e faço essa alça aqui. Você não pode molhar, tá? Papel molhado ele fica desagregado, né? Então tem que estar seco aqui. Aí você tem como pegar, né, de uma forma mais segura o teu becker. Aí transporta ele até a mesa ali. Nesse caso aqui agora, nós vamos reagir os nossos metais ferro, cromo e manganês, na forma ainda de cloreto,
né? Vamos administrar hidróxido de amônio comercial. Quando a gente fizer isso, nós temos que nos certificar de que o meio esteja alcalino. Então nós vamos pegar o papel de tornassol vermelho. Quando a gente reagir, quando a gente terminar, ele vai ter que estar azul. Tá? Isso confirma que o meio está alcalino. E o que acontece é exatamente essas reações aqui. Os metais na forma de cloreto, nós não temos alumínio, lembre disso. Esses metais na forma de cloreto, eles são transformados através da reação com hidróxido de amônio em hidróxidos de ferro, cromo e manganês. Lembre-se, alumínio nós não temos. Na forma de precipitado. Então, e isso só acontece quando o meio está alcalino, certo? Então, essa reação que nós temos aí. Aí nós vamos fazer a filtração. Filtração, você vai precisar do funil, vai precisar do papel filtro, do becker e do suporte para funil. Lembre-se, o papel filtro ele tem a parte lisa e tem a parte áspera. A parte áspera, você vai dobrar ela aqui, né, de forma que a parte interna seja áspera, faz a primeira dobradura, faz a segunda dobradura. Então, portanto, você tem esse formato aqui de um cone. Aí você abre ele de tal maneira que esteja fechado, assenta isso aqui no funil, dessa forma. Aí você fixa o papel filtro no funil através da administração aqui da água deionizada com o pipete. Então, nós temos, portanto, aqui dois termos técnicos aqui. Então, o que fica de resíduo sólido aqui, e nós temos o filtrado. Então, isto aqui é o que nós chamamos de resíduo e isso aqui é o que nós chamamos de filtrado. A professora Claudenise, quando fez a revisão dessa apostila de Qualita, que é o que nós usamos para administrar essas aulas, para ministrar essas aulas, ela tomou muito cuidado para organizar os resíduos e os filtrados conforme você vai fazendo. Portanto, vai aparecer lá, por exemplo, o primeiro resíduo, que nós chamamos de R1, e o primeiro filtrado, que nós chamamos de F1. À medida em que você vai fazendo as práticas e outras reações, nós vamos ter novos resíduos. Então, o segundo resíduo vai ser chamado de R2 e o segundo filtrado de F2. E assim por diante. Tá? Então, a professora Claudenise tomou cuidado de organizar isso dessa forma. Então, aqui nós vamos fazer a primeira filtração. Esse filtrado para nós não interessa. Tem outros metais e outras impurezas que não é do nosso interesse. Lembrando, o nosso interesse é classificar o ferro, alumínio, cromo e manganês. Tá? Outros metais não nos interessam, eles podem estar presentes aqui numa amostra que não seja pura, e aí isso é tratado como impureza. Essa impureza não nos interessa e nós vamos descartar lá nos metais. Quando nós falamos em metais, estamos falando em metais pesados. Aí nós vamos lavar esse resíduo que tem aqui, né, o ferro, o cromo e o manganês, com hidróxido de amônio a 10% para retirar outras possíveis impurezas que haja. Tá? Então nós vamos ter mais uma vez esse filtrado. Esse filtrado não nos interessa, ele é descartado aqui nos metais. Aí nós vamos ter aqui no resíduo, nós vamos ter os metais de interesse, o ferro, cromo e o manganês. Lembre-se, não temos alumínio. Para transferir isso aqui, você pode pegar com uma pinça ou então com muito cuidado com as mãos e assentar aqui no vidro relógio. Nós vamos utilizar pela primeira vez então o vidro relógio. Assenta isso aqui desta maneira, tá? Esta borda fica bem no limite do vidro de relógio. Atentando para o detalhe de que esta borda aberta aqui do cone do nosso papel filtro fique para cima e não aqui para baixo, tá? Tem que ficar aqui para cima, porque daí você vai pegar isso daqui e vai abrir. Aí ele fica assentado, muito bem distribuído no vidro relógio, o teu papel de filtro. Então está aqui os nossos metais de interesse. Nós vamos transferir esse conteúdo do papel filtro
para a cápsula de porcelana, administrando, lavando isso aqui com hidróxido de sódio. É o que a técnica manda. Aí nós vamos pegar isso, vamos até a bancada de suporte lá dos reagentes que nós precisamos e vamos administrar aquele filtrado, aquele resíduo que nós temos aqui, o peróxido de hidrogênio. Nesse momento, nós vamos separar alguns metais com a administração do peróxido de hidrogênio. Aí a técnica manda você esquentar isso aqui com a agitação. A agitação ela facilita a filtração depois lá, porque ela trabalha com o tamanho do grão aqui. Né? Ele forma um grão mais um pouquinho maior, com um diâmetro um pouco maior, isso facilita a filtração, não demora tanto. Tá? Se formar um colóide, né, um grãozinho muito pequenininho, você demora mais tempo para filtrar. Tá? Então obedeça aquelas informações que a professora Claudinise colocou na prática. Aí perceba que nós já tivemos uma separação aqui. Tá? Aí nós vamos filtrar. Então, mais uma vez, nós vamos ter um resíduo e nós vamos ter um filtrado. Sabe que nós temos um resíduo? Ferro e manganês. O que nós temos o filtrado? Nós temos o cromo e se nós tivéssemos alumínio, teria alumínio também. Veja, nós temos aqui, olha que interessante, nós temos aqui no filtrado, no resíduo, nós temos hidróxido de ferro e nós temos o manganês na forma ácida. Nós temos aqui no filtrado, nós temos o alumínio, se tivéssemos alumínio, na forma de aluminato de sódio. E aqui no filtrado ainda, nós temos o cromo, e esse nós temos, na forma de cromato de sódio. Olha que coisa interessante. Bem, a partir daí, nós vamos dividir esse filtrado em duas porções. Muito criativamente, vou chamar esse primeiro tubo, primeira porção de tubo 1, e uma criatividade fora do comum, vamos chamar isso aqui de tubo 2. Tá? E vamos dividir esse filtrado em duas alíquotas aqui. Tá? Então, nessa primeira alíquota, no tubo 1, nós vamos administrar ácido acético, de tal maneira que depois que a gente administre esse ácido acético através do papel de tornassol azul, ele vai ter que ficar rosa. Isso significa que o meio está ácido, pronto para fazer a reação. A partir daí, nós vamos administrar acetato de chumbo nesse tubo 1. Aqui, acetato de chumbo. E vai ocorrer esta reação química que você está vendo aqui. Como nós temos cromo, isso é verdade, com a administração do acetato de chumbo, nós temos a formação do cromato de chumbo, que é esse sal amarelo que você está vendo aqui, precipitado. Forma também com acetato de sódio, que é solúvel, né? Mas nós temos o cromato de chumbo 2, que é insolúvel. Então isso caracteriza o cromo. Tá? Então aqui está caracterizado o cromo. Uma vez caracterizado o cromo, nós vamos para o tubo 2. Nós vamos administrar nesse tubo 2 ácido clorídrico. O meio tem que estar ácido. Nós confirmamos que esse meio está ácido através do tornassol azul, que vai se tornar rosa. Então esse meio aqui tem ali o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai transformar o aluminato em cloreto de alumínio, novamente conforme nós tínhamos no início. Isso facilita a caracterização do alumínio. Lembre, alumínio nós não temos aí, portanto vai ser uma caracterização negativa. Então, nós vamos administrar agora o hidróxido de amônio. Lembre-se, o ácido clorídrico só serve para uma coisa, transformar o aluminato em cloreto de alumínio. Uma vez feito isso, administra-se hidróxido de amônio comercial nesse tubo 2 aqui, até que ele fique azul. Tá? Então nós vamos pegar o papel tornassol rosa, na hora que nós passarmos isso aqui na solução, ele tem que ficar azul, o que confirma o meio alcalino. Aí você deveria verificar, né, se nós tivéssemos realmente alumínio nesse tubo de ensaio, nós teríamos a formação do hidróxido de alumínio, que é um precipitado meio esbranquiçado, gelatinoso. Tá? Como você está vendo aqui, nós temos uma solução límpida, cristalina, o que evidencia a
não presença do alumínio, como nós já sabíamos. Então vamos tratar agora com o resíduo. Lembre-se que no resíduo nós temos ferro e manganês e nós temos os dois metais aí. Novamente, você vai pegar o teu dois tubos de ensaio para caracterizar, né? Nós vamos caracterizar primeiramente num dos tubos o manganês e depois vamos caracterizar o ferro de duas maneiras. Bem, você vai pegar o teu bastão de vidro, vai alçar, vai tirar uma certa porção desse resíduo e vai colocar num tubo de ensaio. Vai pegar mais um pouquinho desse resíduo e vai colocar num outro tubo de ensaio. Aí você vai pegar o teu pissete e vai empurrar esse resíduo, que vai ficar, ele é meio gosmento, né? Então ele vai ficar grudadinho aqui. Você pega um pouquinho de água do pissete, dá pequenos jatos de água, de maneira que você empurre ele para o fundo do recipiente e ele vai ficar nesse formato aqui. Então nós temos o tubo 1, onde nós vamos caracterizar o manganês, e o tubo 2, onde nós vamos caracterizar o ferro das duas maneiras. Então esse 2 aqui ele vai se dividir em outros dois tubos de ensaio. Bem, vamos ver então a confirmação aqui do manganês. Então esse tubo 1, você vai pegar a ponta de espátula com óxido de chumbo, vai colocar ele aqui dentro de uma forma de que ele caia totalmente aqui, vai dar uma agitadinha nele e vai lá na bancada e pega o ácido nítrico concentrado e dá uma agitadinha. E aí você leva isso para o aquecimento, conforme a gente explicou para você como é que deve ser feito esse aquecimento aqui. Nesse momento está ocorrendo nesse tubo de ensaio esta reação química aqui, tá? Então, o manganês na forma ácida vai reagir com esses dois reagentes aqui, né? O dióxido de chumbo 4 e o ácido nítrico, e ele vai se transformar nesta forma ácida permangânica. Então nós temos a formação do ácido permangânico. O ácido permangânico, ele tem coloração avermelhada, o que caracteriza o manganês. Mas isso não acontece de pronto, pode ser que demore um pouquinho para ocorrer. Então você vai aquecer, vai descansar esse tubo de ensaio lá na tua estante. Enquanto você espera decantar ali, coisa e tal, você já vai trabalhando com o próximo aqui. Tá? Nós pegamos aquele tubo 2, lembra que nós temos dois tubos? Então a gente volta nesse tubo 2. Esse tubo 2 nós vamos reagir com ácido clorídrico concentrado para transformar tudo que está aqui em cloreto. Cloreto fica solúvel e aí nós temos, tá vendo? Ele ficou solúvel aqui, ó. Aí nós vamos dividir isso em duas alíquotas. Então aqui vai ser o tubo 2A e depois nós vamos ter um tubo 2B. Enquanto a gente faz isso, se você olhar para o tubo que a gente estava esperando aqui, ó, ele já caracterizou o manganês. Enquanto nós estávamos fazendo lá, ele já assentou o precipitado e isso aqui já ficou com essa cor avermelhada aqui. Já caracterizamos o manganês. Tá? A partir daí, nós temos o 2A e o 2B para caracterizar o ferro de duas maneiras. A primeira maneira é nós reagirmos esse tubo 1 com tiocianeto de potássio. Quando nós fizermos isto, vai acontecer esta reação química aqui. O cloreto férrico vai reagir com tiocianeto de potássio e vai formar o tiocianeto ferro 3, que tem essa coloração avermelhada aqui. E só o ferro faz isso com tiocianeto. Portanto, caracterizamos o ferro através da administração do tiocianeto de potássio. Muito bem, ferro de uma forma foi caracterizado ali. Num outro tubo de ensaio, nós vamos pegar, lembra que era dois tubos de ensaio, né? Então, nós temos o tubo 2A e nós temos o tubo 2B. Esse tubo 2B, nós reagimos ele a partir daí com o ferrocianeto de potássio. Na hora em que esse cloreto férrico reagir com o ferrocianeto de potássio, vai formar o ferrocianeto de ferro 3, que tem esta coloração aqui. Ele é um azul meio esverdeado. Nós olhamos o precipitado, lembra? Está aqui, ó, esse símbolozinho aqui dessa setinha para baixo é precipitado. Então ele tem essa coloração aqui, que o pessoal chama de azul da Prússia. Tá? Então isso aqui caracteriza o ferro. Então nós temos, portanto, a caracterização
do manganês e as duas formas de caracterizarmos o ferro, certo? E o cromo nós já havíamos caracterizado lá atrás, através do cromato de chumbo que ficou amarelado. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, né? Deveria ter colocado, mas eu acabei esquecendo. Acabou a prática. A partir daí, você lava todo o teu material com água de torneira, tudo, né? O filtro. Aqui eu estou colocando como exemplo os tubos de ensaio. Você vai lavar tudo, becker, filtro, né? Tudo mais. Aí você passa em todos eles uma aguinha deionizada aqui com o seu pissete. Aí você guarda tudo isso no teu kit. Os resíduos todos você guarda em um local apropriado. Geralmente a gente tem lá um container, um recipiente, onde nós colocamos os papéis filtro. Depois a professora Virginia vai fazer um tratamento disso aí. Não pode ser jogado no meio ambiente sem tratamento. Aí você guarda tudo isso no teu kit, fecha. Aí você limpa toda a sua bancada, desliga o gás da bancada, desliga os gás lá embaixo e acabou a sua prática. E daí você faz o relatório e as investigações. Beleza? Então, espero ter ajudado em alguma coisa. Um bom final de semana. Até.